Fala, meus nobres seres humanos viciados em cultura asiática. Hoje trago uma nova história. Já curtam e comentem para futuras atualizações. Então, bora para a história. A história de hoje inicia com uma paisagem noturna, pessoas se divertindo, sejam elas jovens ou velhas. Logo vemos um homem comendo e várias pessoas assustadas com a forma em que ele se alimenta. Alguns perguntam se não deveriam detê-lo para que ela não morra de tanto comer, outros questionam o porquê ele está chorando ao se alimentar. Um terceiro figurante comenta que provavelmente é a primeira vez que ele o vê. Ele então explica que este é o famoso comerciante que conseguiu unificar todos os sindicatos mercadores de Renan. O figurante então se surpreende e questiona a afirmação, e novamente é informado que este é Lung Harin, da União de Mercadores do Oceano do Céu, que fez a façanha de unir todos os sindicatos em apenas um. Logo uma senhora se aproxima de Lung Harin e pede para ele parar de comer. Ela tenta puxá-lo, mas não consegue sequer movê-lo. Ele auto se questiona como já conseguiu ser conhecido por sua excelente aparência quando era mais jovem. A senhora comenta que já tinha lhe dito que se ele se alimentasse desta forma isso aconteceria. Ele então responde que se deixar de comer, os pesadelos daquele dia voltarão a lhe atormentar. A senhora então solta sua roupa e questiona ele se o desejo dele é morrer. Vivendo desta forma, e chorando, o protagonista apenas chama por seu nome, Yonhua. Já em uma carruagem, o prota começa a dizer que toda a sua riqueza já não tem sentido algum, que até então ele está tentando mascarar uma ferida que não se curará apenas com comida e ostentação. Ele conta sobre a dor de perder pessoas e como só pode se curar disto por outras. Ele fala sobre os pesadelos que tem de um determinado dia. A jovem senhora então lhe chama de jovem mestre. O protagonista sorri de alegria, e explica que apesar de já ter conquistado a união dos mercadores do céu, ela ainda lhe chama de jovem mestre. Yonhua lhe diz que para ela, ele sempre será o jovem mestre do clã Tianzong. Em seus pensamentos o prota revela que só agora percebeu rugas em sua servente, e que mesmo após ele abandonar o seu clã e se casar ela ainda o seguiu para lhe servir. Para ele, ela não é só uma servente, ela já é parte da sua família. O prota sabe que se não fosse por Yonhua, ele já estaria morto. O protagonista então começa a recordar a queda do seu clã, explicando que renegou sua família, do ódio que sentia pelo seu pai, e que em pouco tempo ele decidiu dar as costas para todos, abandonando seu clã, que era de artes marciais, para se casar em um casamento arranjado e ir ganhar a vida na União de Mercadores do Céu. Entretanto, alguns anos depois, após seu clã Tianzong ser destruído pela seita Dabe, ele percebeu que nunca existiu ódio contra seu pai, e sim amor. Em desespero ele começa a golpear uma estátua com a cabeça, mas é interrompido pela Yonhua. Algo se aproxima rapidamente da carruagem, porém, dentro dela o prota faz uma promessa a Yonhua. Ele promete que irá mudar, que irá emagrecer e resolver as coisas com sua esposa. Sorridente, ele diz que é hora de parar de chorar e dar valor à família que tem. Yonhua, feliz, começa a dizer que irá continuar, mas tudo é interrompido neste ponto. Yonhua é severamente atingida por alguém, que lança o prota para o alto e destrói parte da carruagem. Então, percebemos um artista marcial extremamente ferido. Ele está ciente que todos seus órgãos internos estão dilacerados. Outros 3 guerreiros se aproximam, lançando um feroz ataque sobre ele. O guerreiro diz que advertiu que ele não tinha saída. O artista marcial questiona como eles ousaram lhe trair. Logo ele é atingido por outras 2 espadas. E um dos guerreiros diz que será assim que o todo-poderoso mestre demoníaco encontrará seu fim. Ele termina dando adeus lhe referindo como seu mestre. O mestre então diz que seja seu discípulo ou o castelo demoníaco de sangue. Se ele deixá-lo vivo, como poderia ser conhecido como o grande mestre demoníaco? Assim ele usa uma poderosa energia para afastar todos os 3 guerreiros. Meio atônito, o prota acorda e vê Yonhua caída. Ele corre até ela apenas para ver que ela já foi de Vasco. Ele grita porque ele tem que passar por toda esta desgraça. De volta ao mestre demoníaco, ele diz que precisa encontrar um novo corpo para não morrer, que necessita usar urgentemente a possessão espiritual. Já em seus pensamentos ele acredita que irá ir de Vasco naquele local. Porém, algo lhe interrompe. O protagonista lhe chama, dizendo que acabou de perder alguém muito importante porque ele envolveu todos em sua briga. O prota questiona por que ele teve que lutar ali. O mestre demoníaco ataca seus pontos de pressão paralisando seu corpo, o que impede o prota de se movimentar. Então ele diz que ele não deveria tratar um ancião ferido daquela forma. O prota se lamenta de ter perdido os estribos e atacar um artista marcial.
O mestre demoníaco então se aproxima e reclama de não poder usar sua técnica em alguém jovem e talentoso, mas que devido a estar a ponto de morrer terá que se contentar com o prota. Ele usa a mão esquerda para transferir 160 anos de ki verdadeiro e usa a mão direita para transferir a ascensão de sua alma e espírito. Após estes movimentos um grande pilar de energia surge e o corpo do velho cai sobre o prota. Ao acordar, o protagonista, que já está possuído, lança o corpo do velho para longe e, sorri da situação, ele acredita ter sido um êxito, porém, ele logo percebe que a alma do prota quer retomar o controle do seu corpo. O mestre demoníaco fica surpreso com a determinação do protagonista, que deseja não morrer ali, mas o mestre diz que é inútil. Ele começa a apagar a alma do protagonista, mas então, um dos guerreiros que desejava matar o mestre demoníaco aparece. Ele elogia o fato do seu mestre conseguir transferir sua alma para outro corpo e entende o porquê diversas pessoas dos 3 grandes reinos demoníacos o reverenciá-lo, mas ele deve morrer ali. Ele o ataca, atingindo seu pescoço, e o mestre demoníaco lamenta que morrerá antes de finalizar a técnica de possessão espiritual. Em um cenário diferente, alguém reclama de uma extrema dor de cabeça, a pessoa questiona onde está, ela sabe que está em um espaço médico e reclama da garganta estar seca e do medicamento amargo. Ao olhar para seus braços ele se assusta e grita, questionando o que aconteceu com suas mãos, mostrando assim ser uma versão mais jovem do protagonista. Logo uma jovem servente adentra ao quarto e pergunta o que aconteceu. Então, o prota pergunta se ela é mesmo Yonhua, e como ela ficou tão jovem. Ela pergunta se ele teve outro pesadelo. Nos seus pensamentos o prota também acredita estar sonhando. Ele então pisa em um pedaço de vidro, e ao sangrar questiona que é muito real para ser só um sonho. Ele então olha para fora e vê algo que lhe chama atenção. Ele caminha até uma estátua e questiona Yonhua se esta estátua é a que ele colocou lá, negando-se a ver seu pai. Quando foi que ele a colocou? Yonhua diz que fiz há 5 dias, e o prota diz que irá averiguar por si só. Ele então dá uma cabeçada na estátua com toda a sua força, destruindo-a totalmente. Em seus pensamentos ele entende que isto não é um sonho, que ele voltou no tempo, e que em 3 anos seu clã será destruído, e que dessa vez ele vai proteger seu povo e seu clã, custe o que custar. Somos então apresentados a história do clã Tianzong, um clã marcial extremamente conhecido. Vários outros pequenos clãs se unificaram e formaram o que as pessoas de Henan conheciam e o adoravam como o clã Yong de Tianzong. Porém, nos tempos atuais toda esta fama já não existe, hoje é só o clã Tianzong, sem as glórias passadas. Tomando chá e conversando com sua esposa, Yongbian, chefe do clã, reclama que já se passaram 30 anos e não conseguiram sequer um especialista em artes marciais. Ele cita que hoje todos sabem que o clã Tianzong não é nada mais que uma sombra do que já foi no passado. Sua esposa lhe diz para que eles tenham fé que o protagonista se recupere e guie o clã para o futuro. Mas o patriarca é ciente que seu filho lhe odeia. Ele explica que se casar antes que ele se recuperasse do luto de ter perdido sua mãe o abalou profundamente. Sua esposa lhe diz para ter paciência e lhe dar mais tempo. Porém, o patriarca acreditava no mesmo, até ir visitá-lo e ver uma estátua onde o prota lhe pediu para fingir que ela era ele em seu lugar. Ele pede desculpas à sua esposa por suas queixas. Neste instante, Yonhua aparece correndo, chamando pelo patriarca. Ele pergunta o que ela está tão apressada. Ela, aos prantos, diz que o jovem mestre se machucou e está inconsciente, deixando assim seu pai e sua madrasta preocupados. Em seu quarto, o protagonista sonha com sua mãe. Ela questiona o porquê ele gosta tanto daquela cascata. O protagonista lhe diz que é pela quantidade de peixes que tem ali. Ele captura um e mostra para ela o quão grande ele é. Porém, logo ele percebe que ela está desmaiada. Em seu quarto sua mãe lhe diz que infelizmente não poderá acompanhá-lo em suas aventuras, e pede para ele não chorar pois ela está bem. Então, ela em uma voz aterrorizante, pede para ele para de derramar estas malditas lágrimas. Isto faz com que o protagonista olhe e perceba a figura do velho que lhe absorveu em sua vida passada. O velho, chamando ele de fracote, ameaça devorar sua cabeça como um presente. Neste ponto o protagonista acorda percebendo que está em seu quarto. Ele começa a entender que voltou no tempo e com o conhecimento da sua vida passada poderá evitar a caída do seu clã e a morte da sua família, mas algo surpreende o protagonista. Uma grande energia escarlate começa a surgir em seu peito. Ao lado de fora 2 serventes comentam os acontecimentos daquela manhã.
Uma delas questiona se é verdade mesmo que o protagonista destruiu uma estátua dando-lhe uma cabeçada, após a outra confirmar. A servente diz que é impossível já que o prota nunca aprendeu artes marciais, novamente confirmando. A outra servente diz que viu tudo enquanto é confrontada que ele deve ter sido possuído. Mas nesse instante o prota abre a porta do seu quarto emanando a energia escarlate. Ele questiona o que está acontecendo e o porquê está sentindo tanto calor. Ele clama por uma mulher para lhe ajudar a resolver aquela situação. Mas, ele entende que isso é algo estranho, já que ele luta até para caminhar. Também entende que esta é a mesma energia do velho que quase lhe deu End, uma força focada na energia Yang. Ele precisa fazer algo antes que faça uma besteira. Ele então corre, passando rapidamente pelas serventes, que lhe pedem para não fazer isto pois sobrará consequências para elas. Em sua corrida ele entende que se não resolver este problema esta energia irá consumi-lo. Ele pula na água da cascata que ele gostava em sua infância. Ao se levantar ele agradece por ter resolvido o problema e ter se salvado. Então ele ouve alguém chamar por seu nome. Quando olha, vê seu pai correndo em sua direção, lhe questionando o que ele está fazendo. Diz que sabe que o prota lhe odeia, mas correr e pular na água em um dia tão frio sendo tão fraco, demonstra que ele quer morrer. O protagonista, olhando para seu pai, se perde nos pensamentos da saudade que sentiu dele. Ele sabe que não pode de repente demonstrar afeto e que precisa se aproximar aos poucos. O prota lhe abraça, enquanto todos olham aquela cena. O prota deseja que isto não seja um sonho e nem uma ilusão. Após uma passagem de tempo de 3 meses, o prota se interage com seu irmão em uma pesca. Ambos estão apostando quem pega mais peixes. Seu irmão lhe diz que acredita que novamente irá vencê-lo, enquanto o prota questiona se ele pesca desde que nasceu. O prota começa a explicar que em sua vida passada nunca conversou com seu irmão, e que ele ao tentar aprender as artes marciais do clã, acabou tendo um desvio de Ki, o que lhe tornou um incapacitado e como o prota já estava casado e à frente do grupo de mercadores, ele não conseguiu lhe ajudar. Seu irmão lhe questiona se não tem problema ele parar de tomar seus medicamentos. O prota responde dizendo que não, já que foi isso que lhe fez engordar. Seu irmão, curioso, pergunta desde quando ele foi gordo, e o prota para se safar, diz que para não engordar no futuro. Seu irmão, alegre, diz que de qualquer forma gosta dele desse jeito. Ele então pega as cestas de peixe e fala com o prota que novamente ganhou a aposta. O prota, choramingando, reclama que perdeu mais dinheiro, porém, joga as cestas de peixes para o alto, pega seu irmão dizendo que pescou um peixe maior, e pula com ele na água, terminando ambos esta interação alegre. Agora temos o prota treinando arduamente. Ele reconhece que precisa melhorar seu físico antes de começar a treinar artes marciais. Ele quer assegurar que a energia do velho demônio não tente controlá-lo novamente, e seguindo este ritmo, ele criou o hábito de meditar sobre a água da cascata que ele tanto adorava quando era criança. Logo uma pequena mão lhe entrega uma toalha. Ele vê que é sua adorável irmã Sellan. Ele diz que ela não precisa se preocupar com isto, enquanto ela responde que gosta de ser sua amiga. Resolto em seus pensamentos, ele lembra que sua irmã sempre foi amistosa, sempre gostou de eventos e sempre tentava interagir com ele. Ela já havia o convidado para um show de fogos de artifício, mas o prota, rudemente, lhe disse que não tinha tempo para estas besteiras e assim, esta foi a última interação que ambos tiveram. Pois foi em um desses eventos que ela foi assassinada. Seu pai tentou descobrir quem foi o culpado porém, após um tempo, ele também foi encontrado morto. O prota pergunta a sua irmã se hoje não seria o dia do festival de fogos de artifício. Sellan, feliz, diz que pensou que ele tinha esquecido e questiona se ele irá mesmo com ela. O prota diz que sim e que eles deveriam ir comprar uma roupa bem bonita para ela ir. O prota enaltece a oportunidade que ele tem de fazer tudo diferente nesta vida, e promete que não deixará as mesmas coisas acontecerem como foi em sua outra vida. Ele afirma que ficará forte o suficiente para proteger sua família. O protagonista está diligentemente treinando junto com os outros discípulos do clã. Há algum tempo atrás a única coisa que ele fazia era ficar no seu quarto meditando e lendo livros, mas agora tudo mudou. Graças à aura do velho demônio, ele pode treinar e tem vontade de descobrir qual é o limite do seu corpo. Ele é interrompido pelo seu pai, que lhe chama elogiando como ele mudou. Seu pai lhe dá um forte aperto nos braços, que envergonha o prota, já que os outros discípulos estão vendo a situação. Seu pai pergunta se ele não deseja aprender as artes marciais do clã, e o prota diz que sim, que já estava pensando nisto.
Então seu pai sugere arrumar um mestre para ele, mas o protagonista diz que já tem alguém em mente. Neste ponto sua adorada irmã aparece e lhe abraça, causando ciúmes em seu pai. Ela lhe diz que seu irmão escolheu aquela roupa para ela e questiona seu pai se ela está bonita. Ele responde que não pode dizer e ela afirma a ele que também gosta dele. O prota vê a interação e reafirma a decisão que precisa treinar para se fortalecer. Agora vemos uma bela guerreira treinando e demonstrando uma certa maestria com a espada. Ao finalizar seus movimentos, Mobyung questiona ao prota o que ele faz naquele lugar. Ele se aproxima dela e lhe diz que precisa de um favor. Ela, em seus pensamentos e mesmo sem nunca ter conversado com ele, sabe que ele mudou, acreditando assim no que diz os rumores. Ela questiona qual favor ele deseja dela. O prota então pede que ela lhe ensine suas habilidades com a espada e lhe aceite como discípulo. Ela fica surpresa com o pedido e novamente pensa em como ele mudou, mas também ela pondera que há pessoas que mesmo com uma má educação são direitas, e que o prota, mesmo com o melhor fornecido pela família, abdicou de tudo e apenas cultivou o ódio. Ela não acredita nesta mudança, ela termina respondendo que nega lhe ensinar, o que surpreende o protagonista. Ele pergunta se poderia saber a razão pela negativa. Ela é direta em dizer que está ocupada. Ela, ao se afastar, volta a reafirmar que sente muito, mas não acredita na mudança. O prota, percebendo isto, sabe que ela pensa que ele ainda é um fracassado. Ele volta a relembrar que no passado, ela era uma pessoa que não se comunicava com os demais, mas que tinha uma grande destreza marcial. O prota, convicto que não pode perder aquela oportunidade, se ajoelha, fazendo com que ela volte e questione por que o filho do patriarca está se ajoelhando para ela por algo tão insignificante. O prota então diz que isto não é insignificante para ele, e novamente recorda seu passado, onde ela lutou arduamente contra a seita Dabi, obtendo o título de Flor do Sangue de um Dragão, e também foi um dos maiores pilares na tentativa de reconstruir o clã Tianzong, mas acabou tendo um fim misterioso. Ele sabe que ela deu a vida por sua família e que dessa vez não deixará que isto aconteça, nem a ela e nem ao clã. Ela, percebendo a sinceridade do prota, diz que lhe dará uma chance. O prota pergunta se é verdade e ela reafirma que sim, mas precisa passar em um teste, precisa ganhar dela em um duelo. O prota reclama, já que não tem chances nenhuma de vencê-la. Ela lhe diz que só precisa tocar a espada nela apenas uma vez, e que ela não usará nem ki nem artes marciais. O prota aceita as condições, mas é derrotado antes mesmo de começar, percebendo que a diferença de força é imensa. Ela, desdenhando, se vira e se despede do prota, que ainda nervoso lhe diz que ainda não terminou. Ele, tentando acertá-la uma única vez, tenta atingi-la por diversas vezes, lutando desesperadamente para vencer o duelo, porém, ele falha em todas. Após o prota desmaiar, Mobyung lhe cumprimenta, dizendo que ele fez um bom trabalho e ao se afastar, o prota começa a usar a energia escarlate. Ela percebe a mudança brusca na energia do prota e questiona se estas são as artes marciais do clã. Ela tenta pedir ao prota para voltar a seus sentidos, mas antes mesmo de terminar a frase o prota lhe ataca. Ela consegue se defender e percebe que ele está muito rápido. Em um segundo ataque o prota a lança contra o muro e avança sobre ela. Ela pressente um imenso perigo e sabe que precisa contra-atacar para não se ferir. Mas então o prota apenas encosta sua espada de madeira em seus ombros e diz que conseguiu tocá-la, ou melhor dizendo, conseguiu vencer o duelo contra sua mestra. Ela o vê caindo e ao olhar para o muro questiona o que era aquele imenso poder. E ela também pede aquele like no vídeo, sabem, aquele velho papo para ajudar o canal. Eu fico por aqui, até a próxima história, meus nobres.